zombaram do Criador e agora estão colhendo as consequências. 3 nomes, sim, 3 nomes conhecidos do público, inclusive 2 deles vão dizer que são cristãos. Estão enfrentando aí um colapso em suas carreiras após atitudes que afrontam diretamente o evangelho. Um deles perdeu a voz no meio do show, só que é o seguinte aqui, o outro ele veio criticar aí nos sagrados da harpa cristã e hoje não tem agenda nem para cantar em aniversário de bonecas. Meus irmãos, parece brincadeira, mas é sério, de Deus não se zomba e também horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vem comigo nesse vídeo até o final. Meus irmãos, a conta chegou aí para aqueles que ousam em zombar de Deus, em zombar do Criador, né? São 3 cantores que estão colhendo as consequências dos seus atos. E o caso que mais chama a atenção foi o terceiro que eu vou expor aqui para você, que é Kleber Lucas. O que está acontecendo com ele é uma triste realidade aí, um triste exemplo do que acontece quando alguém trata o evangelho de Cristo como brincadeira, meu irmão. Nós conhecemos o versículo aí de cor salteado que de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, ele vai ceifar, que está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Só que terrível é, meus irmãos, ver o fim que muitos estão enfrentando agora após desprezar o chamado de Deus. Diante desse cenário aí, nós vamos lembrar de uma coisa que aconteceu aí com outros 2 cantores que, assim, de alguma forma se escarneceram do autismo e acabaram mal. Um deles é Zezé de Camargo Luciano, que chegou a proferir palavras chocantes contra o Senhor. Você não acha que Deus foi um pouco injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de quê, irmão? Pô, pra que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Um já ia resolver. Tem um pinto só, cara. Pelo menos meio. Vai ou a voz do teu irmão faz o negócio descer? Não, eu nessa hora aí, eu tô tão concentrado e tão empolgado que eu não escuto nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciela. Ele não atrapalhando, já tá bom demais. Meus irmãos, esse tipo de comportamento jamais irá passar desapercebido diante de Deus. Citei anteriormente aqui Hebreus 10, verso 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Até mesmo você logo depois vai ver a consequência do que aconteceu com o Zezé de Camargo após ele ter proferido aí essas palavras. Zezé de Camargo não consegue cantar em show. Está perdendo sua voz. O que vocês acham? Deixe seus comentários. Nunca vivi isso na minha vida. Não diga Bom, meus irmãos, você viu aí, né, o que aconteceu com Zezé depois de ter proferido aquelas palavras contra o Criador, mas eu deixo para você expor no comentário. Você acha que isso daqui é apenas algo que aconteceu com a voz dele, por ele ser cantor, usar muita voz, já está avançado em idade, ou não? Você acha que Deus mesmo pesou a mão nele? Vai colocando aí a sua opinião nos comentários. Enfim, meus irmãos, temos o caso Kleber Lucas, né, que sem dúvida é um caso bem pesado aí. Ele ultrapassou todos os limites, e eu digo assim com indignação, pois se trata de alguém que se intitula cristão. Aí que começa a complicar as coisas. Mas as suas atitudes aí, principalmente no meio público, envergonham o evangelho e lança lama sobre o nome de Cristo. Como pode alguém dizer que é servo de Deus e ao mesmo tempo andar de mão dadas com ideologias que promovem tudo que é o contrário à palavra de Deus? Só que antes dele nós temos o triste exemplo da cantora Simone, né, que também afirma ser cristã, mas basta olhar para as suas trajetórias aí. Ela segue cantando música que glorificam promiscuidade, segue cantando músicas que exortam aí o adultério, a traição e tudo aquilo que fere os princípios da santidade de Deus. Diz que tem um chamado, sim, ela mesma diz que tem um chamado. Em uma entrevista no programa de Eliana, Simone também revelou que o seu maior desejo sempre foi usar a sua voz para cantar exclusivamente para Jesus Cristo, e acreditava piamente que um dia essa promessa iria se cumprir.
Isso é um sonho, claro, de cantar para Jesus, mas quando o meu tempo na música se encerrar, eu não gostaria de fazer as duas coisas, sabe? Assim, eu não acho que seria... Não acho interessante fazer as duas coisas, eu prefiro cada coisa no seu tempo, sabe? Você acha então que no futuro pode ser uma missão sua? Uma missão minha de viver essa promessa de cantar para Jesus. Só que meu irmão e minha irmã, ela prefere ficar servindo ao mundo, né? Agradando aí multidões e também ignorando o altar. Agora, peraí, gente. É uma conversão que não tem mudança? Que não abre mão de nada? Você diz que é crente, mas você continua cantando sobre adultério, sobre prostituição, sobre caso. Eu preciso esse caso gostoso, esse erro gostoso. Oh, minha filha! Esse erro gostoso. Se é de Jesus, serviu. Se Jesus é Deus, serviu. Ah, o senhor não pode falar. Posso, quem batizou a Simone Mendes nas águas fui eu. E ela é uma menina que tem o coração para Deus. Agora, ela nem precisa mais ficar atrás de forró, atrás de sertanejo. Vai cantar para Jesus. A Gabriela Rocha arrebenta. Disseram para ela, você canta essa música aqui? Ela disse, não, essa aqui não, eu só canto para Jesus. Aí eu tiro o chá. Porque está na hora, quem é de Deus serve a Deus. Se Baal é Deus, serve a Baal. Agora, o problema aí não é nem Baal, é Mamon. Porque a galera quer servir Jesus, mas não quer abrir mão do faz-me rir. E ninguém fala nada. Porque é famoso. E tem um monte de pastor que não tem coragem de falar, porque ele quer oferta. Aí vai lá fazer oração e falar o que eles querem ouvir. Arrependei-vos. Você não precisa mais disso. Serve 100% a Jesus. Qual que é o resultado? Muitos estão dizendo, né, atribuindo a essas atitudes dela o momento que ela perdeu a voz em um show. Sim, e para um cantor, meu irmão, perder a voz assim, é como se fosse a morte, né? Imagina o cantor sem voz, não tem como, né? É frustrante um negócio desse. Lá em Tiago, meu irmão, capítulo 3, verso 11, diz que não pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amarga. Então, esses são sinais claros de que Deus ainda trata com sinceridade o seu nome. Quem brinca com as coisas sagradas, quem usa o evangelho como escada para fama e para agradar os homens, uma hora cai. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou sem voz. A minha voz é rouca, tá falha. Uma das coisas piores do artista é poder não fazer com excelência o que mais ama fazer. Mas é claro que mesmo sem voz eu não podia deixar de vir aqui abraçar vocês. Eu espero que vocês sejam a minha segunda voz nessa noite. É que a gente faça um show lindo. Simone, em um show, perdeu a sua voz. Isso pode sim ser um sinal de que ela precisa abandonar o quanto antes as músicas perversas e se voltar completamente para o Senhor. E agora, Kleber Lucas, né, acabou apoiando um lado oposto ao cristianismo, se voltando às ideologias contrárias, chegando, meus irmãos, a criticar hinos da harpa. Ele se alia, né, politicamente com as ideologias que afrontam os valores cristãos aí, você sabe disso, tem muitas informações sobre isso na internet. Além disso aí que você viu, ele também chegou a criticar hinos da harpa cristã, né? Verdadeiros aí colunas de fé que edificam gerações de crentes, meus irmãos. Isso aí é profanar praticamente o sagrado. Um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus me torna branco.
As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros. E nós temos um resultado de tudo isso, né? Qual que foi o resultado aonde muitos atribuem a mão de Deus estar pesando sobre ele? Na sua última participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, ficou evidente a sua voz desapareceu. Sabe aquele timbre forte que é elogiado no início do seu ministério? Virou um lamento, virou um fracasso, desafinado, sem graça. E acima de tudo, meu irmão, sem unção. Parecia, se um dia ele teve, né? Sabe o que estava parecendo, meus irmãos? Mais um cantor secular do que alguém que um dia serviu o altar, do que alguém que um dia serviu a Deus. Porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de ter cuidado de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. A sua interpretação aí foi fria, foi vazia, sem vida, parecia carregar ali uma alma morta dentro dele. Apocalipse 2:5 vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. A verdade, meus irmãos, é que Kleber Lucas perdeu o primeiro amor, se um dia realmente ele teve, né? E o pior, hoje ele não tem agenda nem para cantar em festa de bonecas, somente está lá pro meio da esquerdalha. E assim, isso é a prova viva de que quem afasta de Deus perde o favor, perde o respeito, perde a voz, perde o ministério, perde tudo. É o que andam dizendo por aí, mas a sua opinião aqui é importante. Acha que isso seria somente uma coincidência? Esfriou ali, alguma coisa aconteceu? É o peso da mão de Deus? Qual dessas duas coisas você acha que é? Para mim é consequência, meus irmãos, consequência dele ter escolhido um lado errado, apoiar um lado que vai contrário à palavra de Deus. E assim, que isso sirva de lição para todos nós, né? Não se deve brincar com as coisas de Deus, e também quem abandona a fé, quem se alia com o sistema desse mundo, colhe vergonha, silêncio e esquecimento, como eu disse, consequências de atos. E se não houver arrependimento, o fim será ainda mais trágico, meus irmãos, morte espiritual. Esse é o salário do pecado. André, você é uma bênção, meu irmão, não é, Ângela? Muito. Olha só a quantidade de pessoas que a gente já conseguiu ajudar nessa oportunidade de trabalho. As pessoas, elas começam até mesmo fazendo uma renda extra e depois faz R$1.000, R$2.000, R$3.000. E, inclusive, você que acompanha o canal do meu irmão André, Palavra Revelada, se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou até mesmo buscando uma renda extra, sabia que você pode trabalhar em casa? Sim, e nós temos vaga de trabalho para você. Se você quer entender mais sobre essa oportunidade, você pode clicar no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo, chamar a gente no WhatsApp. Lá no WhatsApp a gente vai explicar tudo como funciona e a gente vai abençoar a sua vida com um mini curso gratuito. Nesse mini curso de 4 aulas, você vai entender o que você precisa fazer para começar a fazer uma renda extra trabalhando em casa ainda essa semana, de 600 até mesmo R$1.000. Se te ajuda uma oportunidade como essa, chama a gente no WhatsApp que eu tô afim de ajudar você. Tô te esperando lá no WhatsApp, fechou?